Finalmente, há um outro tópico que é extraordinariamente comum nas discussões conjugais e que eu arriscaria dizer que tende a ser subvalorizado. Estou a falar das tarefas domésticas, em concreto da distribuição das tarefas domésticas. De uma maneira geral, aquilo que eu constato aqui no consultório, aquilo que nos mostram também muitos estudos nesta área, é que muitas vezes há um dos membros do casal, e é preciso dizer as coisas com todas as letras, normalmente a mulher, mas dizia eu que normalmente há um dos membros do casal que tende a sentir-se desrespeitado, sobrecarregado. E aquilo que importa sempre é que as nossas emoções, a propósito seja lá do que for, sejam valorizadas, que sintamos que, seja lá a propósito de que assunto for, nós sintamos que a pessoa que está ao nosso lado se importa, que se preocupa, no fundo, com aquilo que nós sentimos. Então, se há um dos membros do casal que se sente sobrecarregado, que se sente injustiçado ou injustiçada, é fundamental parar para conversar sobre isso. A verdade é que a maior parte dos homens não gostam, não se sentem nada agradados com a ideia de a mulher trabalhar fora de casa e chegar a casa e ainda ter aqui um segundo emprego. A maior parte dos homens não gostam desta ideia, mas também é verdade que a maior parte dos homens, por exemplo, com quem trabalho, cresceram no fundo, em famílias tradicionais em que era a mãe que fazia tudo lá em casa e, portanto, muitas vezes da teoria à prática é preciso muito esforço, é preciso fazer aquilo que eu chamo de partir pedra. A Anne Oakley, uma socióloga, tem um estudo em que nos mostra, por exemplo, que uma larga percentagem dos homens que participaram nessa investigação tendiam a sobreestimar as suas tarefas domésticas, ou seja, tinham aqui uma visão distorcida do contributo que estavam a dar para a gestão das tarefas domésticas familiares. E isto creio que mostra muito daquilo que é a realidade de muitas famílias em Portugal. Isto é, muitas vezes aquilo que acontece é que o marido ou o companheiro tende a achar que já está a fazer muito, tende a achar que a divisão que existe é justa, mas quando nós olhamos com detalhe para essa distribuição, verificamos que não só há aqui de facto uma distribuição assimétrica, como a mulher tende a estar efetivamente muito mais sobrecarregada, muito mais cansada também. Então é óbvio que a resposta tem de passar por parar e fazer uma lista, mas uma lista completa, uma lista exaustiva de todas as tarefas domésticas e depois que a dois se tente fazer uma distribuição que seja genuinamente justa, isto é, que permita, no fundo, que nenhum dos dois membros do casal se sinta desrespeitado ou sobrecarregado. Isso passa não só por identificar as tarefas que digam respeito, no fundo, à limpeza da casa, mas também, no fundo, todas aquelas que digam respeito à organização, à arrumação, aquelas que digam respeito ao carro, quem é que tem de tratar das finanças, quem é que tem de assegurar as tarefas que digam respeito aos cuidados com as crianças, se houver tarefas relacionadas com outros membros da família, com a família alargada, se houver um pai ou uma mãe, no fundo o avô ou a avó que esteja a precisar de alguns cuidados, tudo isso tem de estar incluído nessa lista para que a distribuição seja de facto equilibrada, para que ambos sintam que há justiça no fundo. E de vez em quando, muito provavelmente, vai ser preciso voltar a parar e voltar a olhar para a tal lista detalhada e vai ser preciso que ambos os membros do casal voltem a mostrar-se disponíveis, no fundo, para refazer essa lista ou para refazer essa distribuição. A verdade é que a nossa vida muda muito e, portanto, muitas vezes vai ser preciso adaptar-nos ou readaptarmos-nos a essa realidade. Basta que o horário de trabalho de um dos membros do casal mude, basta que um dos filhos do casal mude para uma escola mais longe, basta que um dos membros do casal acumule com o trabalho um projeto académico, por exemplo, para que a tal lista, a tal distribuição deixe de fazer sentido, deixe de estar ajustada, no fundo, à nova realidade.
Aquilo que importa sempre, seja agora a propósito da gestão financeira ou a propósito de qualquer outro assunto que esteja a ser gerador de tensão, aquilo que importa, dizia eu, é que nós mantenhamos, no fundo, esta disponibilidade para prestar atenção à pessoa que está ao nosso lado, escutá-la com atenção, com curiosidade, mais do que com juízos de valor, e que mantenhamos esta capacidade de responder com afeto, de mostrarmos que nos importamos com ele ou com ela, com aquilo que ele ou ela sente, e que estejamos disponíveis, no fundo, para a mudança, desde que ela permita que ambos se sintam mais felizes e amparados.